Bom dia, meus amigos. Vamos iniciar, então, eh, essa atividade de análise de compostos orgânicos através do método de espectroscopia, ou seja, com o uso da luz. Vamos iniciar, então, eh, o nosso processo falando sobre um método de ultravioleta invisível. Bom, nós sabemos que a luz se compõe de vários comprimentos de onda. Nós temos os raios, raio X, raio gama, o ultravioleta, a luz visível, o infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. O comprimento de onda tende a aumentar nesse sentido, ou seja, dos raios cósmicos para os ondas de rádio. Nesse processo, os que estão mais à esquerda, que são, por exemplo, raio-x, raios cósmicos, eles têm alta frequência, ao passo que os que estão à direita, eles têm baixa frequência. Então, aqui nós temos os raios de ondas curtas e, desse lado, os raios de ondas longas. Então, por exemplo, nessa região aqui, nós temos, em termos de centímetros, comprimentos de onda que varia, por exemplo, para o rádio de 10 na 4 a 10 na 2. Já as micro-ondas nós temos de 1 unidade. De infravermelho, nós temos de 10 menos 2. Então, nós vamos encurtando aqui os comprimentos de ondas e vamos chegar aos raios raio gama, por exemplo, que tem comprimento de onda na ordem de 10 na menos 12 centímetros. Então, nós podemos relacionar o tamanho dessas ondas, por exemplo, com esses tipos de objetos, né? No qual a onda de rádio, por exemplo, teria um tamanho de um edifício, já micro-ondas, por exemplo, seria o tamanho de um ser humano, já o infravermelho seria o comprimento de onda do tamanho de uma abelha e assim por diante. Então, a energia, ela aumenta dos comprimentos de onda do rádio para o raio gama, né? Então, aqui nós temos ondas de menor frequência e de maior comprimento de onda. E na parte superior, os de maior frequência e de menor comprimento de onda. As transições que fazem nas moléculas, por exemplo, os raio gama, raio X e ultravioleta, são de ionização, né, porque tem alta energia. Já o do ultravioleta próximo, por exemplo, são transições eletrônicas. Já o dos infravermelhos são vibrações moleculares. E da ondas de rádio, por exemplo, são transições de spin nucleares. Então, nós sabemos que a luz branca, ao atravessar um prisma, ela se decompõe em 7 comprimentos de ondas principais. Aqui nós temos o vermelho até o violeta. Então, quando a luz contínua atravessa um prisma, ela é decomposta. Os diferentes comprimentos de onda disperso, ao incidirem sobre a amostra de substância química, interagem de formas diferentes, sendo que alguns deles são absorvidos. A radiação absorvida, ela é quantizada, isto é, o átomo ou a molécula somente pode absorver certas quantidades específicas de energias, são valores discretos, as quais caracterizam o átomo ou a molécula correspondente à diferença de energia entre níveis energéticos atômicos ou moleculares. A radiação absorvida, ela pode ser detectada e o espectro de absorção de uma substância relacionada à intensidade da radiação absorvida com o comprimento de onda e frequência da radiação. Então, no ultravioleta, nós temos uma fonte de luz que passa por uma grade que vai fazer a difração dessa luz
essa luz passa através de uma abertura em que a forma dispersa da luz, ela vai se tornar monocromática, ou seja, vai formar um feixe. Esse feixe vai atravessar uma amostra que contém a substância que nós vamos analisar e pela quantidade de absorção que essa amostra oferece para essa energia, ela transmite uma outra quantidade de energia que vai ser detectada. E isso vai nos fornecer um gráfico. Então, no espectro fotômetro de luz ultravioleta e visível, ela consiste de uma fonte de luz e de um monocromador e um detector. Nós temos uma fonte de luz, essa luz passa através de um monocromador, que vai gerar uma luz que vibra num único sentido. Essa luz monocromática, então, passa através da substância ser analisada e ela vai ser detectada. Para os espectros de ultravioleta e visível, utiliza-se lâmpada de deutério para ultravioleta e de tungstênio para o visível. Então, o nosso aparelho de ultravioleta, ele consiste basicamente desse tipo de equipamento, no qual nós levantamos a tampa, colocamos as cubetas, são duas cubetas de quartzo, uma contendo a amostra com solvente e a outra contendo só o solvente. Ela é ligada, essa luz, então, vai atravessar as cubetas e nós vamos ver aqui no visor um comprimento de onda numa dada região do espectro. Então, o esquema, basicamente, ele é constituído de duas lâmpadas, uma lâmpada de deutério e outra lâmpada de tungstênio, que incide num espelho, ele passa através de um filtro, esse filtro incide num monocromador, que vai dividir essa luz para as duas amostras. Então, essa luz, ela incide num espelho e passa através de uma cubeta que tem o solvente como amostra. Esse solvente aqui não contém a nossa amostra. Essa outra cubeta de quartzo contém o mesmo solvente colocado nesse frasco, além da amostra em si. Essa luz passa através de um fotodiodo. As duas luzes, então, se cancelam, contém o solvente, e somente da amostra, então, ela vai ser processada e vai nos gerar, então, um gráfico no visor. Os espectros de ultravioleta, eles têm esse formato de absorção alongado. Aqui embaixo nós temos um espectro de um outro processo de identificação, que é o infravermelho. Ele não é de absorção, ele é de transmutância, e ele é uma linha mais fina. Os espectros de ultravioleta, eles são geralmente plotados na forma de intensidade da absorção, ou seja, essa absorbância aqui, a intensidade da absorção, pelo comprimento de onda. Então, nós vamos procurar qual é o máximo aqui do nosso gráfico, em que comprimento de onda ele está saindo, né? E aqui nós temos, então, a absorção da nossa amostra. Um princípio válido para a absorção de energia em qualquer faixa de comprimento de onda do espectro eletromagnético será que uma molécula só absorve energia em determinada frequência, se existir uma transição de energia associada com a radiação eletromagnética naquela frequência. Então, a espectroscopia no ultravioleta estuda a interação entre a radiação ultravioleta e a matéria. A radiação ultravioleta, ela tem um comprimento de onda entre 100 e 400 nanômetros. Já do visível, vai de 400 a 740 nanômetros, mais ou menos. Então, essa faixa de comprimento de onda corresponde às transições eletrônicas
entre os orbitais moleculares ligantes, não ligantes e antiligantes, o que nós veremos adiante. Então, para que possamos ter um gráfico, é necessário que, quando a radiação contínua passe através do material transparente, uma porção da radiação possa ser absorvida. Então, essa radiação, naquele comprimento de onda, ele é absorvido pelo nosso material que está na cubeta. Como resultado da absorção de energia, átomos ou moléculas passam de um estado de baixa energia, que nós chamamos de estado fundamental, para um estado de mais alta energia, que nós chamaremos de estado excitado. Quando o elétron que está no estado excitado volta ao estado fundamental, ele emite energia no mesmo comprimento de onda em que foi excitado. E isso vai ser detectado no aparelho e vai nos dar esse gráfico. Os espectros de banda, eles não são de linhas, porque eles são largos, porque ali ele absorve os efeitos vibracionais, rotacionais, que se sobrepõem às absorções eletrônicas. Então, nós representamos os orbitais moleculares dessa forma. Nós chamamos esses orbitais sigma, π e n, que nós chamamos elétrons não ligantes, que estão presentes no estado de menor energia, que são chamados orbital HOMO. Então, vamos imaginar a molécula, por exemplo, que tem uma ligação dupla, e tem um grupamento, vamos imaginar o OH, grupamento OH. Então, no oxigênio, existe os orbitais que não estão fazendo ligações. Então, esses orbitais são chamados não ligantes. Isso também acontece no nitrogênio, no enxofre. Então, essas moléculas possuem elétrons que estão em orbitais que não fazem ligações. E nós chamamos, então, esses elétrons de não ligantes. Mas, se ela contém ligação dupla, ela contém um par de elétrons, que é da ligação π. E também tem, obrigatoriamente, um par de elétrons que faz a ligação sigma. Nesse edifício de energia, nós temos os orbitais chamados antiligantes, que estão desocupados, que são os orbitais π estrela e sigma estrela. Então, a transição de menor energia observada é geralmente a transição de um elétron do orbital molecular ocupado, que é esse aqui, chamado orbital molecular ocupado, o HOMO, para um orbital vazio de menor energia. Então, quando uma molécula que contém uma ligação π, a luz UV incide, o elétron que está no estado fundamental, ele muda, um elétron muda para o orbital desocupado. Ele fica breve tempo nessa posição e depois ele volta. Quando ele volta, ele emite a mesma energia que ele recebeu. Então, por exemplo, nós temos as transições de N para π, ou seja, os elétrons não ligantes podem passar por orbital π, por exemplo, em compostos carbonilados. Nós temos os elétrons também não ligantes de N para sigma, estrela, que são, por exemplo, os compostos que contêm oxigênio, nitrogênio e enxofre. Nós temos as transições de π para π estrela, que são os compostos insaturados, os alcenos. E temos as ligações π, sigma para π, por exemplo, de sigma para π estrela, na carbonila. E nos alcanos, nós temos a transição sigma-sigma. Essa transição aqui é de mais alta energia, Então, tem que ter muita energia, por exemplo, geralmente ultravioleta abaixo de 200, que pode fazer 200 nanômetros, que pode fazer as transições de sigma para sigma. Então, vamos imaginar o seguinte:
Nós temos aqui uma molécula do eteno. O eteno, ele tem a ligação sigma, nós vamos representar por esses dois elétrons, que estão situados, vamos dizer assim, nesse orbital. Vamos imaginar que fosse um apartamento aqui. Nós temos, então, em cada um do nosso apartamento, dois elétrons, que giram em sentidos contrários. Então, nós temos o elétron sigma, que é representado, então, através desse par de elétrons, e a ligação π. Se nós incidirmos uma quantidade de energia sobre essa molécula, o elétron do orbital π ele vai subir para o orbital desocupado, chamado LUM. Depois ele regressa e volta e libera a mesma quantidade de energia que foi incidida sobre ele. E ele vai nos dar um gráfico num determinado comprimento de onda. Agora, se nós tivermos uma molécula, por exemplo, que já tenha 4 carbonos, que tenha 2 ligações conjugadas. Então, no caso do butadieno. Nesse caso, nós vamos ter, além das ligações sigmas, nós vamos ter 2 orbitais π. Então, nós vamos ter agora 4 elétrons em orbital π. Esse último aqui é o que vai fazer a transição para o orbital desocupado. Então, quando incide uma quantidade de energia sobre ele, esse elétron migra para o orbital desocupado e depois volta. Observe que a diferença de energia agora entre o eteno e o butadieno é diferente. O butadieno tem uma quantidade de energia menor do que o do eteno. Aqui nós temos um gradiente de energia maior do que nesse caso. Isso ocorre nas moléculas que nós vamos tendo ligações insaturadas ditas conjugadas, por exemplo, ligações duplas simples. Então, por exemplo, aqui no eteno nós precisamos de um comprimento de onda com bastante energia, em torno de 165 nanômetros. Já no butadieno, a energia é um pouco menor, de 256 nanômetros, já é um comprimento de onda maior. No hexatrieno, já o comprimento de onda é 290. E assim nós vamos observar, por exemplo, que se nós tivermos uma molécula grande, por exemplo, com 10, 12 carbonos, nós vamos ter aqui, se ela for ligação conjugada, a absorção já vai ser no comprimento 364. E se nós tivermos uma molécula que já tenha 10 ou mais ligações conjugadas, ela já vai absorver no visível, que ela vai absorver em 474. O visível começa a partir de 400. Então, o comprimento de onda ele vai aumentando à medida que nós temos maior número de conjugações e a energia da radiação diminui. Então, essa diferença aqui de salto energético, ela vai ficando cada vez menor à medida que nós temos ligações conjugadas. Quando nós temos transições eletrônicas do tipo sigma para sigma estrela, isso acontece, por exemplo, nos alcanos. É o caso das reações carbono-hidrogênio. Esse tipo de transição é só transição sigma para sigma estrela. Ele absorve uma frequência extremamente alta, que é 125 nanômetros. E elas não são vistas, por exemplo, nos espectros normais, que vai de 200 a 740 nanômetros. Então, o comprimento de onda é o que mede o topo de cada crista. Aqui nós temos o comprimento de onda. Quando o comprimento de onda aumenta, ou seja, esse espaçamento aqui aumenta, nós diminuímos a frequência e diminuímos a energia. A energia ela está relacionada com a constante de Planck e com a frequência. O comprimento de onda ele se relaciona com a velocidade da luz e com a frequência. As absorções na região do UV visível levam a transições de elétrons de valência da região mais baixa para os níveis mais altos. Então, na região UV invisível, nós trabalhamos com comprimentos de ondas que vão
de 400 nanômetros a 750 nanômetros. De 400 a 750 é o que o nosso olho percebe. Então, nessa região à esquerda, nós temos maior frequência e maior energia. E já na região do visível, nós temos menor frequência e menor energia. Na espectroscopia UV visível, a amostra ela é irradiada com todos os comprimentos de onda do UV visível, ou seja, ela é irradiada desde a frequência de 400 até 750 nanômetros. Então, nós podemos dividir o ultravioleta e o visível em 3 tipos. Nós temos o ultravioleta distante, que absorve abaixo de 200 nanômetros. Então, nessa região, o oxigênio do ar interfere, ele absorve essa energia e normalmente não se utiliza esse processo de análise. Tem que se utilizar equipamentos especiais, caso seja necessário. Já o ultravioleta próximo, ele vai de 200 a 400 nanômetros. Então, nessa região, a atmosfera é transparente e pode ser usado no sistema óptico do quartzo, por exemplo. A análise de UV ela é mais comum nessa faixa de energia. E já no visível, ela vai de 400 a 750 nanômetros, e normalmente as substâncias já são coloridas. Em relação ao manuseio das amostras, os espectros no ultravioleta são geralmente determinados em amostras dissolvidas, ou seja, nós temos uma cubeta, nós colocamos uma pequena porção da nossa amostra e dissolvemos em solventes. Os solventes eles têm que ser bem puros e é desejado que ele não absorva na região do UV. Soluções contendo a amostra ela é colocada em uma cubeta de quartzo para o UV ou de vidro para o visível. As amostras gasosas não são muito utilizadas, mas ela também pode ser analisada em equipamentos especiais, onde são utilizadas células de quartzo com entrada e saída de gás. Os solventes que normalmente são utilizados são solventes que devem ser transparentes na região de análise. Por exemplo, esses tipos de solventes aqui, eles absorvem nessa região que é quase abaixo de 200. Por exemplo, acetonitrila, clorofórmio, ciclohexano, 1,4-dioxano, etanol 95%, N-hexano e assim por diante. As interações de polo e ligações de hidrogênio entre solventes e solutos, elas interferem nas transições. Por isso, quanto menor a polaridade dos solventes, tanto melhor. Por isso, se prefere escolher solventes que não formem pontos de hidrogênio. Então, as bandas, elas são plotadas dessa forma. Então, aqui nós temos a absorbância pelo comprimento de onda. Então, as bandas do espectro de UV, geralmente elas são largas, porque as moléculas apresentam diferentes subníveis de energia rotacional e vibracional. As principais características da banda é a posição, ou seja, na região onde ela tem maior absorção, a intensidade. A posição da banda é dada pelo comprimento de onda. Então, com isso, nós podemos fazer uma análise mais precisa de que tipo de moléculas estão sendo absorvidas nessa região. A intensidade também depende do número de moléculas presentes e de uma constante característica de cada absorção, que é chamada absortividade. A absortividade molar, que é dada por esse termo E, é uma constante de proporcionalidade que relaciona a absorbância observada, que é o A. Então, o A, ele é a absorbância observada. Que ele é observado num certo comprimento de onda e de uma concentração molar. C é a concentração da amostra. E L é o comprimento da cubeta. Então, A ela é a absorbância molecular, epsilon é a absortividade molar, ou seja, aquela a curva, o tamanho da curva
que nós temos naquele comprimento de onda. C é a concentração em mol e L é o tamanho da cubeta, que é dado em centímetros. Então é a absorbância, que é menos o inverso do logaritmo entre a intensidade da luz radiante transmitida pela a intensidade da luz radiante incidida. Ou seja, quando nós incidimos a luz, nós temos uma parte que passa através da cubeta e outra que incide na cubeta. Transmutância, então, ela é dada em percentual através dessa equação. Na maior parte dos espectrômetros, o comprimento da célula ele é constante, é de 1 centímetro, ou seja, a cubeta ela tem a dimensão de 1 centímetro. A concentração das soluções geralmente é muito baixa, é nessa ordem. A absortividade molar ela é uma característica de cada composto em um dado comprimento de onda. Ela corresponde à absorbância de uma amostra 1 molar quando o percurso óptico na célula é de 1 centímetro. Ela tem alta intensidade quando ela for desse valor. Ela tem baixa intensidade quando ela for dessa ordem de 1000 a 10.000. E as transições que são ditas proibidas, elas têm valores de 0 a 1000. A absorbância é proporcional à concentração e a concentração pode ser determinada através da absorbância. Nós chamamos de deslocamento batocrômico quando o deslocamento do comprimento de onda vai do UV para o visível. E do hipsocrômico é quando ele vai no sentido contrário, ele vai de um comprimento de onda maior para o menor. Normalmente utilizamos na terminologia do ultravioleta alguns termos. Então, por exemplo, o termo cromóforo, ele refere-se ao grupo funcional, geralmente ao grupamento insaturado presente na molécula. Tá? E ele que é responsável pela absorção. Exemplo, por exemplo, do caso dos alcenos, dos compostos aromáticos, dos grupamentos carbonila e assim por diante. Auxocrômico é um grupo saturado que, por estar ligado a um grupamento cromóforo, altera o seu valor de absorbância máxima e de absortividade molar. Por exemplo, se nós tivermos aqui ligado, por exemplo, uma metila ou um grupamento amino ou uma hidroxila, ela tende a intensificar essa absorção. Deslocamento batocrômico é o deslocamento de uma banda para valores maiores de comprimentos de onda, que é o deslocamento para o vermelho. Já o deslocamento hipsocrômico é o deslocamento para o azul, para um comprimento de onda menor. Efeito hipercrômico significa um aumento no valor da absorbância, e efeito hipocrômico é o contrário, significa uma diminuição no valor da absorbância. Então, nós podemos fazer cálculos, se permite fazer cálculos, que nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, mas se pode calcular em função dos grupamentos funcionais presentes, em que região mais ou menos absorve determinada molécula. Por exemplo, o benzeno absorve em 255, mas a presença desse grupamento cromóforo, que é o grupamento OH, que cede elétrons para o anel, faz com que o comprimento de onda aumente. Também o caso dos fenolatos, da anilina e do íon anilho. Moléculas que contêm várias ligações saturadas, como beta-caroteno e licopeno, elas são coloridas, elas absorvem comprimentos de onda já no visível. Então, os polienos com 8 ou mais ligações duplas conjugadas absorvem na região visível.
acima de 400 nanômetros. Por exemplo, o beta-caroteno, que ele tem uma cor laranja, e o licopeno, que tem uma cor vermelha. Algumas moléculas que contêm essas ligações conjugadas, como é o caso desses tipos de corantes, que são chamados corantes azóicos, eles são utilizados como indicadores. Assim, eles atuam, por exemplo, numa faixa de pH de 4,4 a 3,2, e eles estão presentes, por exemplo, nessas fitas de identificação de pH. Assim, por exemplo, em meio básico, se nós tivermos nós adicionarmos uma base, o pH para esse tipo de corante aqui vai ser em torno de 4,4. Se nós colocarmos um pH mais ácido, o pH já baixa, né, porque ele modifica aqui a estrutura da conjugação, né, e o pH, então, vai ser de 3,2. A gente pode, então, identificar o valor do pH analisando nos frascos desses indicadores de pH. Bom, pessoal, agradeço então o acompanhamento dessa atividade. Proponho que vocês leiam o polígrafo e tente responder, então, ao questionário sobre esse assunto. Na próxima semana, nós voltamos com um novo tópico que corresponderá à parte de infravermelho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.